Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre a primeira lei de Newton. Nós vimos que a ideia de Aristóteles de que um objeto móvel deve estar sendo propelido por uma força foi completamente virada do avesso por Galileu, ao estabelecer que na ausência de uma força, um objeto móvel deverá continuar se movendo. A tendência das coisas de resistir a mudanças no seu movimento foi o que Galileu chamou de inércia. Newton refinou a ideia de Galileu e formulou a sua primeira lei, convenientemente denominada Lei da Inércia. Isaac Newton nasceu vários anos após a morte de Galileu. Ele foi responsável por estabelecer as 3 leis fundamentais do movimento, as quais foram publicadas no seu livro Principia. A primeira delas foi exatamente uma reformulação das ideias mostradas por seu antecessor. A primeira lei de Newton pode ser enunciada da seguinte maneira: todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de velocidade constante em uma linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Por conta disso, a primeira lei também é conhecida como lei da inércia, pois ela enuncia uma propriedade dos objetos em resistir a mudanças de movimento. A palavra-chave nessa lei é permanece. Um objeto permanece fazendo seja o que for, a menos que uma força seja exercida sobre ele. Se ele está em repouso, ele permanece em estado de repouso. Agora, se um objeto está se movendo, ele permanece se movendo, sem fazer curva ou alterar a sua rapidez. Para que essa situação seja modificada, alterações devem ser impostas contra a tendência dos corpos em manter o seu estado de movimento. Essas alterações são impostas justamente por uma força resultante, pois na ausência dela, um objeto em movimento se moverá para sempre ao longo de uma trajetória retilínea. Vejamos alguns exemplos do princípio da inércia. Neste primeiro, vamos ver a capacidade dos objetos em permanecerem em repouso quando já estão parados. Inicialmente, as folhas secas estão em repouso sobre a rede elástica. Logo em seguida, um homem cai sobre a rede, forçando-a para baixo. As folhas que não encostam no homem não sofrem nenhuma força e permanecem onde estavam. Só começam a cair posteriormente, por não estarem mais apoiadas. No segundo exemplo, percebamos a tendência do objeto a permanecer em movimento. O homem está em movimento junto com o metrô. Mesmo que tenha saltado do vagão, tende a continuar se movimentando, e por conta disso, sofre a queda. Em todos os exemplos, verificamos a dificuldade dos objetos em alterar o seu estado de movimento. E essa dificuldade será tanto maior quanto for a massa do objeto. Por exemplo, é muito mais difícil tirar um caminhão do repouso quando comparamos com um carro. Da mesma forma, é mais difícil pará-lo. Isso ocorre porque a inércia do caminhão é maior. Dessa forma, podemos definir a massa como uma medida, em quilogramas, da inércia ou lerdeza que um objeto apresenta para responder a qualquer esforço realizado para iniciar o seu movimento, pará-lo, desviá-lo ou mudar qualquer característica do seu estado de movimento. Maior massa representa maior inércia e, consequentemente, maior dificuldade de modificar o movimento. Agora, se a massa for pequena, mais fácil será modificar o movimento, portanto, a inércia é menor. No próximo vídeo, falaremos sobre força resultante. Até lá! Created using Powtoon.